Essa série de vídeos foi feita para auxiliar a compreensão das causas e efeitos da pandemia da Covid-19, com os achados científicos disponíveis até fevereiro de 2021, pouco mais de um ano após a descoberta do vírus SARS-CoV-2 na China, em dezembro de 2019. São 7 vídeos, cada um deles abordando um aspecto da epidemiologia da Covid-19. No quarto vídeo, vamos discutir sobre o que está por trás dos dados oficiais que nos são apresentados sem que seja feita uma discussão sobre o que realmente representam. Sem que haja uma discussão sobre a representatividade desses dados, decisões erradas foram e serão tomadas. A OMS definiu o status dos países quanto à circulação do SARS-CoV-2 em 4 categorias: casos importados, vindos de localidades diferentes do país informante; transmissão local, quando a fonte de infecção estivesse estabelecida no país informante; transmissão comunitária, quando fosse impossível relacionar casos confirmados nas cadeias de transmissão para um grande número de casos ou houvesse um aumento no número de testes positivos, o que foi denominado de espiral de transmissão; e transmissão interrompida, quando houvesse comprovação da interrupção da transmissão. Como iremos ver a seguir, a mudança de um status para o outro ocorreu de forma tão rápida que foi impossível acompanhar adequadamente o curso da pandemia. Esta simulação do espalhamento global do SARS-CoV-2 foi feita por meio dos primeiros 2.500 genomas do vírus entre 5 de dezembro de 2019 e 29 de março de 2020, disponíveis no GISAID. As linhas roxas ilustram as introduções de origem asiática. As linhas verdes, as introduções europeias; as vermelhas, as introduções originárias da América do Norte; e as azuis da Oceania. As linhas laranjas representam as introduções com origem na América do Sul e na África. O tráfego aéreo foi diminuído, mas não interrompido, em diferentes tempos, em cada país, suficiente para que o vírus se espalhasse pelo mundo todo com grande rapidez. Esta outra animação mostra a sucessão das mudanças de status epidemiológicos do SARS-CoV-2 nos países até o dia 11 de abril de 2020. Notem que o espalhamento global foi extremamente rápido e que o status de transmissão comunitária não foi reportado pelos países, pois, uma vez que era identificado um positivo, rapidamente o vírus se espalhava nos países, sem que se pudesse ser contido por barreiras sanitárias. As sucessivas falhas na tomada de decisão sanitária, tanto da OMS quanto dos países, aliada à rapidez do espalhamento do vírus, fizeram com que o mundo todo mergulhasse na pior crise sanitária do século. Discutiremos esse aspecto no último vídeo da série. No início de março de 2021, somente 7 países e 9 territórios, na sua maioria ilhas oceânicas, não haviam registrado casos de Covid-19. Nunca na história da humanidade uma pandemia havia se espalhado para tantos territórios em tão pouco tempo. Os únicos países continentais que não reportaram a Covid-19 são exatamente os mais fechados ao mundo externo, a Coreia do Norte e o Turcomenistão. Esse status de livre de Covid é no mínimo duvidoso nesses 2 países. Este mapa mostra a evolução do número de positivos nos países. Os países com os maiores números acumulados de positivos eram os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Se no início o epicentro da pandemia era a Europa, rapidamente havia se transferido para as Américas. Em 1º de março de 2021, o mundo havia registrado mais de 114 milhões de positivos. No Brasil, este número atingiu mais de 10 milhões e continua crescendo rapidamente. Notem o número baixo de positivos no continente africano, provavelmente resultante da falta de estrutura dos serviços de saúde e do baixo esforço de amostragem. No leste da Ásia, por outro lado, o baixo número de positivos
foi resultado de uma eficiente estrutura de preparo para pandemias, justamente na área do planeta que havia sofrido com os efeitos da SARS e da MERS. No início da pandemia, muito se especulou sobre a diferença da prevalência de positivos entre o hemisfério sul e o norte, e que essas diferenças seriam devidas a fatores climáticos, ou seja, por ser uma doença respiratória, a Covid-19 afetaria mais duramente no inverno. Porém, o clima não se mostrou o único preditor, como veremos a seguir. Este mapa mostra os países com números acumulados de mortos por Covid-19 superiores a 5.000. Notem que os países com maior número de positivos não necessariamente são os que apresentaram maior número de mortos. Chamam a atenção o México, o Reino Unido, entre outros. Em 1º de março de 2021, o mundo havia registrado mais de 2,5 milhões de mortos por Covid-19. No Brasil, este número atingiu a mais de 255 mil e também continua crescendo rapidamente. Essas diferenças dão uma ideia do quão desafiador é fazer previsões sobre a evolução da pandemia, uma vez que as diversidades étnicas, culturais, sociais, etc., aliadas à estrutura dos serviços de saúde e à prontidão dos países, são muito difíceis de modelar. Vamos voltar a esse assunto no último vídeo da série. Apesar de proporcionalmente registrar poucas mortes, a OMS estimou que ao menos 300 mil mortes ocorreriam na África. Agora vamos observar os dados oficiais e fazer alguns comentários. Para todos os efeitos, a partir daqui, o que chamo de positivos é o que normalmente se chama de casos confirmados laboratorialmente. O gráfico representa o número cumulativo de positivos em alguns países desde o início da pandemia até o dia 28 de fevereiro de 2021. Os países aqui representados são os que detectaram o maior número de positivos em suas populações, a despeito do esforço de testagem que levou a estes totais. O primeiro caso detectado no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, há exatos um ano, detectado em São Paulo. Um homem de 61 anos, residente da cidade de São Paulo, havia voltado de uma viagem para a região da Lombardia, na Itália. De lá para cá, o Brasil apresentou um aumento gradual e contínuo no número de positivos, figurando como o terceiro país com o maior número acumulado de positivos, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Este gráfico representa o número cumulativo de mortos por Covid-19 em alguns países desde o início da pandemia até o dia 28 de fevereiro de 2021. Os países representados são aqueles que registraram o maior número de mortos por Covid-19. A primeira morte por Covid-19 registrada no Brasil ocorreu no dia 12 de março de 2020. Uma mulher de 57 anos, residente em São Paulo, que estava internada em um hospital da zona leste da cidade. De lá para cá, o Brasil apresentou um aumento gradual e contínuo no número de mortos, figurando como o segundo país com maior número acumulado, atrás apenas dos Estados Unidos. A incidência diária de positivo nos dá uma outra perspectiva da pandemia. Chama atenção um aumento significativo em vários países a partir do final de 2020, depois de um aumento leve desde o início da pandemia. Porém, alguns países apresentaram diversos picos crescentes desde o início da pandemia, como é o caso dos Estados Unidos, que chegaram a registrar cerca de 250 mil novos casos diários em janeiro de 2021. A curva de incidência de positivos do Brasil apresentou um aumento gradual desde o início da pandemia, estabilizando no segundo semestre de 2020, reduzindo até o final de 2020. Porém, antes do final deste ano, apresentou um rápido, crescente e agressivo aumento da incidência, sem que essa situação desencadeasse medidas oficiais mais restritivas no tocante ao distanciamento social, aliás, durante toda a pandemia. Em março de 2021, o Brasil registra mais de 60 mil casos diários e ruma para ocupar novamente o posto de país com a maior incidência de positivos no mundo e, pior, em franco crescimento. Este aumento tem sido atribuído à circulação de linhagens mais infecciosas,
a despeito de nossa inabilidade de realizar um controle não farmacêutico eficiente, o que comentaremos em vídeos posteriores. A Índia apresentou um único pico neste período, em setembro de 2020, mas tem registrado uma queda da incidência de positivos até março de 2021. Na Europa, este grande aumento de incidência de positivos, mesmo com o aumento das restrições de distanciamento social e início da imunização de sua população, o que comentaremos em vídeos posteriores, tem registrado picos significativos na França e no Reino Unido. Lembrando que essas curvas não representam a real evolução da incidência de positivos nos países, uma vez que os esforços para a testagem foram variáveis ao longo do tempo e, mais importante, são decorrentes da intenção das pessoas em se testarem, resultado de diferentes motivações pessoais. Esse aspecto será comentado logo mais. Com relação à taxa de mortalidade diária por Covid-19, ou incidência, este dado reflete principalmente os números de pacientes que vieram a óbito com confirmação laboratorial de infecção pelo SARS-CoV-2 e, em menor proporção, aqueles sem essa confirmação. Esses critérios de classificação de caso variaram nos países, como comentado no vídeo anterior. Observou-se que no começo da pandemia houveram picos significativos em vários países europeus e nos Estados Unidos. Ainda estão na nossa memória cenas terríveis de corpos sendo transportados pelas ruas da Lombardia, na Itália, e mortos sendo enterrados em valas comuns em Nova York, nos Estados Unidos. Mas essa realidade nos atingiu com força ainda no primeiro semestre de 2020, e também nos lembramos das cenas terríveis de enterros em valas comuns em Manaus, no Amazonas. Também houve um platô na incidência de mortes até o segundo semestre de 2020, com uma queda registrada até novembro. Porém, este número começou a crescer rápida e constantemente ainda no final de 2020. Somos, em março de 2021, o segundo país do mundo com a maior incidência de mortes por Covid, atrás dos Estados Unidos, e estamos apresentando o maior crescimento da incidência de morte dentre os países, suscitando grande preocupação pela OMS. Em março de 2021, atingimos as maiores incidências de morte por Covid-19 e estamos observando a iminência do colapso dos sistemas de saúde em todo o país. E não há uma perspectiva de melhora a curto prazo. Vamos discutir os impactos da Covid-19 nos sistemas de saúde no próximo vídeo. Mesmo que mais confiáveis que a de positivos, a incidência de mortos também não reflete com exatidão a evolução da pandemia nos diferentes países, uma vez que proporções elevadas de mortos com sintomatologia de Covid-19 não foram testados, principalmente no início da pandemia, devido à escassez de testes diagnósticos. No gráfico do lado esquerdo, observamos os dados de prevalência acumulada de positivos em ordem crescente, e no gráfico do lado direito, esta mesma informação ajustada por 1000 indivíduos. Não se observa a mesma ordem nas duas listas, e muito se comentou, principalmente por autoridades do governo federal, que a prevalência relativa no Brasil seria mais baixa que dos outros países. Claramente, essa afirmação não teve e não tem o menor cabimento. Quando olhamos a incidência de positivos, acontece a mesma coisa. O Brasil é um dos países com a maior incidência de positivos, mesmo testando proporcionalmente menos habitantes se comparado a outros países, como veremos em vídeos posteriores. Quanto à proporção acumulada de mortos dentre os indivíduos infectados ao longo do tempo, esse número tem oscilado ao redor da média de uma média de 2,8% de infectados, como mostrado no gráfico do lado esquerdo. No início da pandemia, esses números eram muito variáveis, devido, entre outros motivos, às diferentes proporções de populações testadas. Quando esses dados são ajustados por 100 mil habitantes, também observamos que o Brasil apresenta uma das maiores mortalidades relativas acumuladas, como mostrado no gráfico do lado direito. A mesma coisa acontece com a taxa de mortalidade diária por Covid-19. Neste gráfico é mostrado o número de mortes por doenças infecciosas por dia no mundo em fevereiro de 2021. A Covid é de longe a principal causa mortes por doenças infecciosas.
Cerca de 11 mil pessoas morrem diariamente por Covid no mundo, atualmente. Neste trabalho publicado em março de 2020, são analisados os dados de viajantes aéreos de fevereiro e março de 2019 como proxy de viajantes do início de 2020, partindo de 29 países, excluindo o Irã, e que reportaram casos de Covid-19 até o início de março de 2020. Foram 841 mil passageiros internacionais, vindo principalmente dos Estados Unidos, 51%, França, 8% e Itália, 7,5%. Os destinos incluíam 84 cidades brasileiras, sendo São Paulo recebendo 46% dos viajantes, Rio de Janeiro 21% e Belo Horizonte 4%, conforme mostrado na figura A. As rotas mais usadas foram Estados Unidos-São Paulo, 23%, Estados Unidos-Rio de Janeiro, 10%, ambas com provável aumento da proporção de viajantes infectados após março de 2020, e Itália-São Paulo, 3%, esta com diminuição de voos após março de 2020. O risco relativo de introdução do SARS-CoV-2 da Itália foi calculado em 55%, sendo que 48% dos casos importados tiveram histórico de viagem para a Itália, China 9%, França 8%, conforme a figura B. A proporção estimada de casos importados nas cidades brasileiras, mostrada no mapa, foi semelhante à proporção de casos importados detectados até março de 2020. A maior parte das importações deve ter ocorrido em São Paulo e Rio de Janeiro e em menor grau nas diversas outras cidades. Neste outro trabalho, publicado em setembro de 2020, foram utilizados os sequenciamentos de 427 genomas do SARS-CoV-2, mostrados na figura A, mostrando que houveram mais de 100 introduções internacionais do Brasil. 76% das sequências caem em 3 clados introduzidos a partir da Europa, entre 22 de fevereiro e 11 de março de 2020, até que houvesse transmissão local, como mostrado na figura B. Neste mesmo trabalho, os 427 genomas permitiram identificar uma primeira fase epidêmica, com cadeias de transmissão locais e intraestaduais, como mostrado na figura A superior, e uma segunda fase epidêmica com transmissões entre os centros urbanos que, lembrando que mesmo com a diminuição do tráfego aéreo, houve aumento de 25% da distância média de deslocamentos nacionais, observados até abril de 2020, como mostrado na figura A inferior. Além disso, através de um modelo de transmissão por mobilidade, foi demonstrado que as intervenções não farmacêuticas conseguiram diminuir o R0 de cerca de 3 para 1 a 1,6 em São Paulo e no Rio de Janeiro, como mostra a figura B. Mesmo que tenha havido a diminuição do R0, as intervenções não farmacêuticas não foram suficientes para interromper a transmissão do SARS-CoV-2, como mostrado na figura C e como veremos em vídeos posteriores. Nesta animação é mostrada a evolução dos positivos para SARS-CoV-2 nas cidades brasileiras no período inicial da pandemia até o final de abril de 2020, quando o Brasil ainda registrava cerca de 43 mil positivos. Apesar de apresentar o maior número de casos desde o início da pandemia, São Paulo havia conseguido atender os pacientes de Covid-19, tendo aumentado sua rede hospitalar, contratado leitos privados e criado hospitais de campanha. Esta situação de relativa calmaria está se transformando num iminente caos no início de março de 2021. Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, por outro lado, passaram por crise de atendimento dos doentes desde o início da pandemia. Em março de 2021, todo o país está em crise de atendimento. A maior parte dos estados atingiu cerca de 90% de leitos ocupados por pacientes com Covid-19. Estes dois mapas da cidade de São Paulo ilustram muito bem a disparidade do acesso aos testes diagnósticos e serviços de saúde do Brasil. No mapa A são mostrados os números de positivos por distrito de residência até o dia 17 de abril de 2020, quando a cidade registrava somente 5 mil positivos. Nota-se uma concentração de diagnósticos positivos na área central da cidade, a despeito dessa região apresentar uma pequena população.
No mapa B, são mostrados os números de óbitos por distritos de residência até o dia 17 de abril de 2020, quando a cidade registrava cerca de 2.000 óbitos. Somente 40% dos óbitos tiveram confirmação laboratorial, reflexo da dificuldade de acesso a testes diagnósticos no início da pandemia. Nota-se também uma concentração de óbitos na periferia da cidade. Essa disparidade reflete a realidade dos municípios brasileiros. A população rica, com acesso a testes diagnósticos e atendimento hospitalar de qualidade, enquanto que a população pobre sem acesso a testes e disputando vagas em leitos de hospitais públicos. Vamos discutir agora o que está por trás dos dados oficiais da Covid-19 e por que eles podem atrapalhar o entendimento da evolução da pandemia. Uma reportagem da BBC, publicada em setembro de 2020, ilustra os problemas por trás dos dados oficiais do Reino Unido e provavelmente de todos os países, de uma forma objetiva e didática. Vamos discuti-la ponto a ponto. No início da pandemia, os testes diagnósticos eram realizados em hospitais e paulatinamente na comunidade, quando se tornaram, entre aspas, massais. O esforço de testagem foi crescente, o que dificulta a comparação da positividade ao longo do tempo. Além disso, há o uso de testes diretos e indiretos, dificultando estabelecer quando os indivíduos positivos, principalmente nos testes sorológicos, se infectaram e, por consequência, remontar as curvas epidêmicas. A motivação para a realização de um teste também é variável de indivíduo para indivíduo. Isso sem levar em consideração que um mesmo indivíduo pode ser testado diversas vezes. Assim, é difícil se estabelecer quando e se houve um pico da incidência de positivos, e mais ainda, atribuir um segundo aumento da incidência de, entre aspas, uma segunda onda, o que requer um ajuste dos dados pelo esforço de testagem. Este gráfico mostra o número de testes RT-PCR por milhão de habitantes dos países com mais de 10.000 positivos até abril de 2020. Este esforço de testagem foi muito variável nos países e tiveram impacto nos registros de positivos no acompanhamento da evolução da pandemia. A linha vermelha tracejada mostra o esforço de testagem que seria necessário para detectar uma prevalência de 0,005%, o que no Brasil seriam os primeiros 1.000 casos. Para isso, deveríamos ter testado ao menos de 1 milhão de habitantes até o 40º dia após a introdução do SARS-CoV-2. O esforço de testagem no Brasil sempre esteve aquém do ideal para o acompanhamento da evolução da pandemia. O esforço crescente de testagem faz com que aumente a incidência de positivos, porém pode promover a diminuição da proporção de positivos no total de testes realizados. Portanto, o que houve na realidade foi um aumento pequeno, lento e crescente de positivos identificados. Para que se possa dizer que há uma, entre aspas, segunda onda, há que se considerar este aspecto. Focando o esforço de testagem em hotspots, aumenta-se a probabilidade de encontrar positivos. Para se saber a real extensão da pandemia, seria necessário fazer também amostragens aleatórias. Veremos isso em vídeos posteriores. O aumento do esforço de testagem na comunidade fará com que mais assintomáticos sejam testados e aumente a incidência entre jovens, o que, por requererem menor hospitalização, não eram testados no início da pandemia. Assim, o aumento da incidência de positivos pode não ser acompanhado pelo aumento da incidência de admissões hospitalares. Porém, mesmo que a transmissão pudesse estar diminuindo na comunidade, as admissões hospitalares poderiam aumentar rapidamente, o que tem sido observado desde o final de 2020 e início de 2021, não somente no Reino Unido, como no Brasil. A incidência de positivos entre jovens está aumentando. Mais jovens têm testado positivo, proporcionalmente mais do que no início da pandemia. Várias razões demográficas podem estar associadas a isso, uma vez que jovens precisam trabalhar, geralmente dividem moradia e socializam mais.
A elegibilidade para a realização de testes de Covid-19 também mudou. Mesmo adoecendo menos, tem ocupado a maior proporção dos leitos hospitalares. Será que isso é uma decorrência dos jovens, no início da pandemia, serem menos hospitalizados por terem sido menos testados? A discussão sobre a representatividade dos dados deveria ser feita continuamente, para que decisões mais acertadas pudessem ser tomadas pelos gestores públicos. Claramente, isso não tem sido feito até agora, e os efeitos nefastos dessa inabilidade serão observados no futuro.